Também não queria esquecer de agradecer esta igreja pela tanta hospitalidade que vocês têm demonstrado a nós, nossa família. Eu sei que nós estamos ficando aqui na casa do seu pastor, mas certamente dá para perceber que muitas pessoas da igreja estão envolvidas no nosso cuidado, e por isso nós somos muito gratos a Deus pela sua vida e o testemunho, né? O testemunho que está saindo dessa igreja é mais um testemunho muito belo, certamente aos olhos de Deus também, e nós somos gratos por ter vivenciando entre vocês nestes dias. Irmãos, eu queria fazer mais um sermão temática nesta noite. Eu queria perguntar nesta noite alguma coisa que é muito interessante em termos de antropologia. Nós acreditamos que a palavra de Deus fala acerca de Deus, né? E também fala acerca do homem, nosso dever diante de Deus. E é interessante que na teologia reformada isso é um assunto muito importante. O pastor João Calvino, ele começa as primeiras palavras, vamos dizer, da reforma são estes: o conhecimento de Deus e do homem, eles andam juntos. Quer dizer, se você não conhece Deus verdadeiramente, você também não pode conhecer o homem. O homem é totalmente perdido enquanto eles estão tentando ajudar o próximo, se eles não conhecem o verdadeiro Deus. Agora, cabe a nós, a Igreja de Cristo, saber como o ser humano realmente funciona, como é que ele muda, como é que ele cresce. E se nós não conhecemos Deus, certamente nós não vamos conhecer como o ser humano funciona verdadeiramente. Eu creio que a Bíblia explica isso. A Bíblia dá para nós a chave espiritual que vai guiar nós podemos saber como ajudar nosso próximo. E a pergunta e o desafio desta noite é de entender como é que o ser humano cresce na imagem de Deus. Como é que o Espírito Santo, o que ele ensina sobre transformação, e qual é o ingrediente talvez mais essencial e mais importante nesta transformação. Então eu espero que mais uma vez um sermão bem simples. Nós vamos falar acerca de coisas bem fundamentais, básicos, e não vai ter nenhuma novidade, mas nós vamos tentar organizar o que a palavra de Deus fala então acerca desta chave que é adoração. Aquele adoração tipo de Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa do Evangelho, por causa das grandes e imensas graças que Deus tem nos demonstrado, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo. Tudo que nós somos, mente, alma, mãos, cérebro, cabeça, e tudo que nós somos, apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, porque nosso Deus é bom. Será que esta mentalidade, esta perspectiva, este coração realmente transforma vidas e causa em nós verdadeiro crescimento espiritual? Você sabe que o mundo inteiro está tentando descobrir como mudar pessoas. Eles estão tentando nortear a vida humana e eles têm várias teorias. Esse é um dos grandes problemas com o ser humano tentando buscar ajuda para o outro ser humano. Eles só vão cair, na melhor hipótese possível, em várias e muitas teorias de como isto funciona. E essas teorias são em competição um com a outra. Quer dizer que não tem nenhuma linha autoritativa. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus para entender este assunto. Então eu vou tentar
rapidamente fazer um resumo desta teologia, aí eu vou tentar provar isso biblicamente para vocês. Estamos falando acerca de adoração, e adoração é central para a vida humana, para todos os seres humanos, não só para a igreja de Cristo. Adoração é essencial. Adoração talvez é aquilo que é o cerne do assunto em termos do ser humano. O homem, todos nós, todo ser humano é controlado pela adoração. E todos são adoradores, isso que nós aprendemos na palavra de Deus. A adoração então orienta sua vida, seu caráter, seu destino, aonde é que você está indo nesta vida, a inclinação do seu coração é aquilo que é mais importante. Isso vai definir como vai ficar seu casamento, sua família, sua personalidade, seu caráter, suas escolhas vão ser definidos pela adoração. Então é a influência mais importante, é aquela influência que controla a vida do ser humano, que guia em grande medida a vida do ser humano. Isso é importante mais uma vez para o seu coração, é importante para o seu casamento, é importante para a sua família, é importante para uma igreja e é essencial para uma nação. As nações também são guiadas pela adoração. Você pode ir para a Índia e ali você vai ver uma adoração de milhões de deuses. E as consequências daquela adoração são muito claras nas ruas e na pobreza e em várias, e no sistema, né, de social que eles têm, e em todas as esferas, totalmente impactado pela religiosidade daquele povo. A Bíblia também explica para nós aquilo que eu já falei em Romanos capítulo 1, que todo ser humano é um adorador. E nós só temos duas opções, ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Ou nós vamos adorar o Criador, ou nós vamos inverter as coisas e nós vamos adorar um aspecto da criação. Só tem essas duas opções. Então, este papel de adoração é uma boa notícia ou é uma má notícia para a sua vida? Se você adora o Deus verdadeiro, é uma boa notícia porque isto vai te transformar. Vai transformar seu casamento e sua vida em todas as áreas. Agora, se você começa a escolher, adorar os falsos deuses, um aspecto desta criação, você vai se tornar também, você vai ser impactado pela aquela adoração, você vai se tornar quebrada e desnorteado em sua vida em várias maneiras. Então a adoração é essencial e nós devemos entender isso muito bem. Nós vamos ver então o que os profetas, o salmista, o Velho Testamento, e tendo tempo que talvez nós vamos ter, nós também vamos analisar rapidamente o que o Novo Testamento fala acerca disto. Verdadeira adoração, talvez o tema mais importante de nossas vidas. Vamos começar então nossa análise ali voltando para as origens de novo, como nós fizemos neste manhã. Vamos lembrar, nós cantamos hoje sobre nosso Deus, Santo, Santo, Santo. Perfeito, infinitamente perfeito em todos os seus atributos. Isso que a palavra de Deus ensina. Então, na origem, este Deus perfeito, ele tem uma ideia e ele fala assim, eu vou repetir as palavras de hoje de manhã, em Gênesis 1, 26 a 28, acerca do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado, então, como portador de uma imagem. Inescapavelmente, o ser humano, é isso que ele faz, ele reflete uma imagem.
Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na imagem de Deus. Este é o ideal, mais uma vez, para nossas vidas, e Deus criou a gente como portadores de uma imagem. Qual é a imagem que sua vida está espalhando? Qual é a imagem que sua vida está refletindo? Ali no início, este casal, eles teve comunhão com Deus. Isso é implícito, na verdade, no texto. Eles andavam com Deus, eles falavam com Deus, eles tinham uma verdadeira adoração a Deus, e eles pareciam com Deus. Eles eram santos e justos e nobres e perfeitos. Este casal, imagina como eles eram. Verdadeiros humanos. Eles pareciam com Deus. Que coisa maravilhosa. Então, eles eram vice-regentes de Deus. Deus é o Criador dos céus e a terra. Ele é soberano, o grande rei. E Adão era, com a ajudante dele ao lado dele, era para ter domínio sobre todas essas coisas. Eles espelhavam a imagem de Deus. E Deus declarou mais uma vez que ser como Ele é muito bom. Então, é isso que nós devemos desejar, de ser como Ele. Claro que isso foi perdido, mas no Novo Testamento, esta verdade é repetida para nós. Este ainda é a meta, aquilo que Deus quer para nós. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É a razão de nossa salvação. Para que esta restauração, esta imagem de Deus pode ser refletido em nossas vidas, porque essa é a única maneira que nós podemos glorificar a Deus. É se tornar mais parecido com Ele, porque Ele é o único que é realmente glorioso. Então, a única maneira que nossos filhos podem glorificar a Deus é quando eles se tornam mais parecidos com Ele. Uma maneira que um país, uma nação pode glorificar a Deus é quando esse país, quando muitos individuais e famílias e instituições e igrejas, eles se tornam parecidos com Deus. Este vai ser um país cheio de bondade e justiça e amor. Deus sabe o que é vida boa. Ele quem criou esta beleza de Rio de Janeiro. É Ele que forma os montes. É Deus que cria o vento. Ele faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Ele é poderoso, Ele é bom, sábio, e Ele sabe o que é bom. Irmãos, nós temos esse conhecimento de quem Deus é. Nós somos então os únicos no mundo que podem ajudar verdadeiramente os outros seres humanos ao nosso lado, nossos filhos. Nós podemos ter uma certeza absoluta que vem da palavra de Deus, pois nele vivemos, diz a palavra de Deus. Em Deus nós movemos e existimos. Ele é nosso ambiente mais importante. Ele é nosso, nós pertencemos a Ele em todos os sentidos. É isso que a Bíblia ensina. Que visão gloriosa! E qualquer outra visão do homem é meramente imaturidade. Qualquer visão do homem, a antropologia, que entra em competição com esta visão elevada é mera imaturidade. E nós não temos progredido em nossa visão sobre o homem em tempos recentes. Nós estamos ficando infantes de novo em nosso conhecimento, porque nós estamos abandonando cada vez mais a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, e nós estamos adotando outras visões sobre o homem, porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem sido julgada no lixo, na Europa e em vários outros países. Eles estão tentando fazer isso. Isso tem degenerado
nossas culturas. Mas, graças a Deus, nós temos a palavra dele. O que Deus deseja? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que você deseja para a sua família, para a sua vida? Isso está claramente norteando, e dia após dia você acorda naquele caso e você pensa, olha, nós precisamos progredir. Nossa escola precisa progredir. Nossa empresa, nós precisamos mudar a característica de nossas visões e nossos ideais. E nós temos certeza que aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é ali que nós precisamos ir. A visão de Deus tem que nos nortear. Seu objetivo, então, irmãos, é nesta noite ser transformado num homem que reflete a imagem santa de Deus. Que visão importante e bela e nobre sobre a vida humana. E mais uma vez, os estudiosos dos nossos dias não vão te oferecer isto. Eles sabem nada sobre isto. Então eles sabem muito pouco ou talvez nada sobre a verdadeira essência da vida humana. Agora, nós também sabemos o que aconteceu com este homem. Nós estamos trilhando a mesma teologia que nós trilhamos hoje de manhã. Se o começo foi tão nobre, o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, nós vimos o que aconteceu com o homem. A queda no pecado. Eu vou ler, só para trazer a sua memória mais uma vez, esta passagem. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe de fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. As consequências disto? As consequências pela primeira vez na vida humana, o homem se tornou idólatra. Qual foi o problema aqui? Neste momento, o ser humano, ele para de adorar a palavra de Deus, ele para de adorar e ter comunhão com Deus, e ele é desviado na mente e no coração dele. Creio que é muito importante para nós entender o que aconteceu na queda, na essência da queda, qual foi o problema ali. Porque se nós entendemos a essência da queda, eu creio que implicitamente, nós vamos entender qual é o problema mais básico do ser humano, qual é o problema na essência. E se nós sabemos o problema na essência do ser humano, nós podemos providenciar cura apropriada para esta doença terrível que tem impactado nossas vidas. Eles, naquele momento, se tornaram idólatras. Agora, então, idolatria, nós devemos, talvez, tem crianças aqui, talvez nós não entendemos muito bem o que é idolatria. Muitas vezes a igreja protestante, nós achamos que nós não temos um problema com idolatria, porque nós não temos muitos esculturas aqui dentro da igreja, e nós não estamos subindo naqueles montes, nossos ajoelhados, tentando receber algum mérito, e nós não adoramos assim. Então muitas vezes nós achamos que nós temos se livrado da idolatria, mas na verdade muitas vezes idolatria é alguma coisa enraizada em nosso coração. Então o que é idolatria? Alguns pastores e teólogos têm tentado definir isso, analisando a palavra de Deus. Idolatria é quando nós reverenciamos qualquer coisa, e isso se torna primário em nossa vida. Idolatria é quando nós achamos e nós colocamos nossa confiança, nossa fé na criatura em vez do Criador. Isso é idolatria. E nós fazemos isso, uma luta diária em nossos corações.
Às vezes nós confiamos em homens em vez de Deus. Isso é chamado idolatria. Aonde é que você acha, aonde é que você procura sua segurança definitiva? Eu lembro quando eu era jovem, que muitas vezes eu não reconhecia isso, que isso estava acontecendo no meu coração. Mas eu reverenciava, eu amava os aplausos dos homens. Eu queria nome, eu queria fama. E esse desejo começou a mudar a minha vida. E a maneira que eu achava, isso tudo acontecendo secretamente no meu coração, né? Subtilmente estas coisas entraram no meu coração. Então, se eu queria nome, eu queria aplausos dos homens, como americano, como é que eu podia encontrar aquilo? Para mim, era através de muita dedicação e horas de trabalho, no ginásio, muitas vezes sozinho, arremessando bolas, milhares e milhares de cestas. É ali onde eu iria achar conforto, consolação. Isso mudava minha vida e eu me tornei um jogador de basquete. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles se tornaram idólatras, eles trocaram a glória de Deus que deviam refletir, eles trocaram a glória de Deus por algum aspecto da criação. Romanos capítulo 1. Este é nosso problema básico, essencial, idolatria. Não é assim que Deus criou o ser humano, mas ele se tornou corrupto e um pecador. A palavra de Deus é muito claro. Romanos 1 é tão importante para a nossa teologia sobre o ser humano, porque ali é ensinado para nós uma cosmovisão bíblica. Só existem duas realidades em nossa existência: Deus e o mundo. Deus e o universo, Criador, criatura. Então, nossos corações, nós vamos ou adorar o Deus verdadeiro, ou nós vamos adorar qualquer outra coisa. E que só existe a criação. Pode ser muitas opções para o nosso coração. É assim que a Bíblia está nos orientando o que acontece em nossa vida, na vida do ser humano. Só tem essas duas realidades. Então, todo homem ao redor do mundo, seu vizinho aqui no Rio de Janeiro, ele é religioso na essência, talvez até ele nega esta religiosidade. Ele quer ter uma perspectiva mais científica, mas ele inescapavelmente está adorando alguma coisa. Humanos simplesmente adoram. Você sabe, se nós podíamos analisar, calcular as passagens bíblicas, e nós podíamos enxergar ali qual é o tema central do Velho Testamento, qual é que você acha que é? Certamente, tranquilamente, é a ideia do pecado de Israel. Nós lemos uma passagem inteira hoje sobre isto. O Velho Testamento, Jeremias, os profetas, eles se levantam e eles pregam e eles falam para arrepender. Israel, vocês têm que mudar de visão e de vida e de religião, porque vocês estão adorando falsos deuses. O que aconteceu ali então em Gênesis capítulo 3? Verdadeira adoração foi quebrada. E eu quero que vocês vejam nesta noite, com esta meditação sobre essa teologia bíblica, eu queria que vocês vejam então o poder de adoração em nossas vidas, o poder transformador de adoração, por bem
ou por mal. Este é o tema simples que nós queríamos tratar nesta noite. Agora nós estamos analisando o que aconteceu com Adão e Eva, com o ser humano, quando ele começou a ser idólatra. Como é que isso mudou a vida daquele casal? Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver uma das consequências. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, teve medo e me escondi. Agora Adão, o ser humano, ele tem medo. Hoje, a ansiedade é imensa em nossa sociedade. Ao redor do mundo, é um dos grandes problemas do ser humano desde a origem. Ele se tornou cheio de medos. Olha a consequência de uma adoração falsa, quebrada, idolatria em nossas vidas. Gênesis 3:12, logo depois da queda espiritual, da queda moral, da queda de uma adoração quebrada, então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Consequência, ele perdeu nobreza e responsabilidade. Deus falou para ele em Gênesis 2:15, você tem que cuidar, proteger, né, e alimentar, e assim, nutrir sua esposa. Você tem que proteger e fazer que ela cresça e que a família produz frutos para a glória de Deus. Essa foi a responsabilidade do homem. Agora ele está culpando a mulher. O que aconteceu com os filhos desse primeiro casal? Analisa bem, medita sobre as consequências e a transformação que foi efetuada na vida desse casal. Uma transformação terrível e triste. Disse Caim a Abel, a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Os primeiros filhos da humanidade. Eles entram em guerra e um mata o outro por causa de ciúmes, ódio, egoísmo, egolatria. É um problema de adoração que estava acontecendo no coração de Caim. Se nós podemos continuar analisando a palavra de Deus, depois da queda, o que nós vamos encontrar? Caos e a desordem a partir deste momento, quando a adoração na vida do ser humano foi desnorteado. Quando a adoração foi quebrada, é que as consequências terríveis aconteceram. Torre de Babel, Noé, né? Dilúvio. Quer dizer, aquela imagem e semelhança de Deus perdido. Agora, o que causou esta grande perda? Eu sei que eu estou repetindo, mas eu queria que você saia com só esse tema central. Idolatria, uma adoração corrupta, criou todas essas consequências terríveis. Ódio, guerras, contendas, corrupção, vício, aborto, falsas religiões como ISIS, fofoca em nossas igrejas, vazio, aquele vazio que você sente no seu coração, rebeldia, vergonha, divórcios e relacionamentos sendo quebrados e tudo mais. Consequência de adoração terrível. Esse homem espiritual agora está espiritualmente quebrado por causa da idolatria. Vamos agora ver o terceiro ponto. Nós vimos a criação tão perfeita, nós vimos a razão da queda, a razão espiritual, em termos de adoração quebrada. Também nossa palavra de Deus ensina que o fator principal no desenvolvimento da vida do ser humano é então adoração.
Depende do que você ama ou adora. É muito importante ver essa conexão em nossa vida. Como é que a adoração molda ou controla seu destino, seu caráter, sua família? Será que a Bíblia realmente ensina isso? Vamos rapidamente, eu vou só trazer à sua memória alguns textos, algumas histórias bíblicas que eu creio que eles demonstram muito claramente como isso aconteceu. Em vez de ir lá, vocês podem ir, se tem tempo, Êxodo capítulo 33, mas eu vou só falar acerca daquela história que está acontecendo. Deus ele salvou o povo dele do Egito, da terra de escravidão. Ele chegou lá com mão poderoso e ele libertou o povo dele. E eles estão saindo da terra, indo para a casa de liberdade, onde eles podiam adorar a Deus verdadeiramente, sem restrição. Eles têm um líder chamado Moisés. Em capítulo 33, Moisés, esse homem de Deus, frágil e imperfeito, mas esse homem de Deus, ele roga a Deus a sua presença. Ele está pedindo, ele está orando, ele está dizendo: Senhor, eu quero te ver, eu quero estar contigo. Então ele sube ali no monte e ele está na presença de Deus em capítulo 33 e ele quer ver, ele quer enxergar a glória de Deus. O que acontece com Moisés? A passagem demonstra isso para nós em capítulo 34. Ele está descendo agora do monte, depois de estar presente com Deus, e o rosto de Moisés resplandece. Ele foi mudado. No coração ele desejava estar perto de Deus. Quando desceu Moisés do monte Sinai, 29, de capítulo 34, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Ele foi transformado. É uma boa notícia. Verdadeira adoração a Deus vai te transformar e você se tornar mais parecido com Deus. Agora também esta passagem reflete uma má notícia para nós e para nossos filhos, e essa é a nossa batalha diária até em termos de santificação. Quem é que nós vamos adorar? O povo de Deus, recém-libertado. Olha o que acontece, olha a guerra e a derrota deles em termos de adoração em capítulo 32 de Êxodo. Não vou ler o capítulo inteiro, só para trazer à sua memória esta história. Eles falaram para Arão: ele respeita o pedido deles. Então trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E Arão deixou eles fazer estes sacrifícios aos falsos deuses. No versículo 7, Deus fala acerca desta situação. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Problema de adoração. E lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora eu estava estudando este tema e um pastor teólogo me ensinou alguma coisa que eu nunca tinha percebido.
que realmente tem sido muito importante para mim em termos de aconselhamento bíblico, em termos de toda a minha vida. Certamente se torna mais clara para mim sobre a batalha em nossos corações. A Bíblia ensina isso para a gente. Eis que é povo de dura cerviz, é um povo insubmisso, igual um bezerro. Moisés, adorando a Deus, se tornou parecido com Deus. Moisés, adorando a Deus, se tornou mais parecido com o objeto da adoração dele, Deus. Boa notícia para nossas vidas e nossas famílias. O povo, adorando falsos deuses, se tornou mais parecido com os falsos deuses. Vocês adoram bezerros e vocês são um povo de dura cerviz, igual aquele animal. Você se torna parecido com o objeto da sua adoração. Esse é um momento muito importante na história de Israel. É o primeiro momento na história desta nação que corporalmente, em termos da nação inteira, eles entraram juntamente na idolatria pública. Então, o Jeremias e os outros profetas, o salmista até, eles estão olhando para trás, para aquele momento de idolatria, e eles estão pregando sermões sobre aquilo, muitas vezes no Velho Testamento. Salmo 106, por exemplo, diz: é assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de uma novilha que come erva. Jeremias, ele refletindo sobre isto, ele até é engraçado assim no sermão dele. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Espantalho. E vocês, Israel, quando vocês adoram estes falsos deuses, eles, versículo 8, todos se tornaram estúpidos e loucos. Às vezes isso parece, né? Nossos líderes, né? Muitas vezes, infelizmente, estúpidos e loucos, eles só roubam do povo. Eles não produzem leis justos e sábios, mas coisas que só atrapalham as nossas vidas. Eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obras de artifício e de mãos de ourives, azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele merece nossa adoração, mas a tendência humana desde a queda é de adorar coisas estúpidas e loucas. Como talvez nosso ídolo favorito, eu caio nisto de adorar os homens, os aplausos dos homens. Eu vivia e dedicava horas e horas e horas de trabalho para receber respeito e aplausos dos homens. Está vendo como isso entra em nossos corações tão sutilmente? Mais uma passagem que eu não vou ler ele todo, mas vocês conhecem muito bem, Salmo 115. E aqui é muito explícita esta teologia sobre adoração. O contexto aqui, Salmo 115, é um contexto de adoração falsa. Prata, versículo 4. Mais uma vez, os profetas, o salmista repetindo esta teologia da idolatria. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Parece um espantalho, né? Tem boca e não fala. Tem mãos, mas não fazem nada. Tem pés, mas não andam.
E vocês estão adorando estes falsos deuses. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Aí a declaração muito interessante. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Confia em falsos deuses e você se torna parecido com falsidade. Você adora espantalhos, coisas que não são verdadeiros, você vai se tornar estúpido e louco, e você vai perder a nobreza e a verdadeira humanidade que Deus designou para a vida do ser humano, ali no Gênesis capítulo 1. Ele fez a gente para espalhar a imagem dele, mas hoje nós estamos espalhando uma imagem de coisas quebradas, infelizmente, e por isso nossas nações estão quebradas. Eu conheço uma irmã, talvez você já, certamente muitos de vocês já ouviram sobre esta irmã. Ela era uma menina muito linda. Ela tinha 15 anos, e eu e meus filhos nestes dias, e minha esposa, nós fomos para um dos lugares mais belos, eu creio, do Brasil, ali na Chapada do Diamantina, e nós pulávamos em muitas águas, muito belas. E esta moça, ela fez a mesma coisa quando ela tinha 16 anos. Ela era muito linda, uma atleta, ela assim, cantava muito bem, mas neste feriado com a família dela, ela pulou de cabeça primeiro na água, e ali debaixo da água escura ela não conseguia ver que tinha uma pedra ali, e ela quebrou o pescoço dela, e por 50 anos por aí ela vive numa cadeira de rodas. Mas se você ouve o testemunho desta mulher, ao longo da vida, a teologia bíblica tem impactado a vida dela, o verdadeiro evangelho e verdadeira adoração tem impactado a vida dela. Então, independente das circunstâncias terríveis desta mulher, ela, quando você ouve ela, quando você vê o que ela tem feito na vida dela, você vê o poder de verdadeira adoração na vida desta mulher tão frágil. Ela tem levantado recursos, milhões e milhões de dólares para ajudar várias pessoas ao redor do mundo, comprando e dando para muitas pessoas doentes, cadeira de rodas e outras coisas. O nome dela é Jônia. Então, verdadeira adoração pode te transformar, independente das suas circunstâncias. O Novo Testamento, irmãos, nós não temos tempo de analisar, mas não muda esta teologia. Fala basicamente a mesma coisa. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Vamos finalizar com a boa notícia, então, irmãos. Qual é a boa notícia para nossas vidas? Tem uma restauração de toda essa idolatria que quebrou o ser humano e a história da humanidade. Tem um grande herói na história. Deus está te chamando mais uma vez para refletir esta imagem, conformes à imagem de seu Filho. Este desejo de Deus para nossas vidas. O Novo Testamento é repleto com esta teologia. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Vive como Ele. Ser transformado. Adão, primeiro, nós já vimos, ele foi chamado, ele foi criado para espalhar a imagem de Deus. Mas ele não conseguiu. Ele foi derrotado pela uma adoração quebrada. Eles foram expulsos do jardim. E a humanidade cresce fora da comunhão de Deus. Israel foi chamado. Vocês vão ser meu filho. Vocês vão ser uma nova Adão. E vocês vão me adorar. Israel era para trazer bênção
e santidade à terra e refletir a imagem de Deus para o mundo. Mas Israel é banido, porque Israel, coletivamente, eles não conseguiram adorar Deus verdadeiramente. Adão falhou, Israel falhou, Moisés falhou, Davi falhou, Jeremias falhou, todos os homens falharam. Mas Jesus não falhou. Lembra aquela história em Mateus capítulo 4? Parece a mesma história da criação sendo relatado de novo, com um novo Adão. Uma nova tentação, uma tentação bem mais ampla, bem mais forte, bem mais bela do que Adão e Eva tinham. E Jesus era um homem muito mais frágil. Lembra que Adão foi criado perfeito. Um homem forte, belo, santo. Ele tinha todos aqueles frutos do paraíso. Ele era um homem forte, mas Jesus, 40 dias sem comer. Pobre, humilde. E o grande inimigo, o dragão, chega ali e oferece para ele todas as coisas lindas e poderosas deste universo. Só por um minuto me adora. Só por um minuto desvia os teus olhos do Deus Criador do teu Pai e adora qualquer outra coisa. O que todos os homens fizeram, Jesus não fez. E ele falou: eu vou amar meu Pai em todos os momentos da minha vida. E com este adoração verdadeiro, ele começa a reconstruir todo o curso da história dos homens para toda a eternidade. É uma nova criação, é uma nova história da criação sendo relatado, e tudo tem a ver com adoração. Jesus não falhou. Ele é aquele que refletia a imagem de Deus. Ele foi o Filho fiel, verdadeiro adorador do Pai, que resplendia com a imagem de Deus. Então, irmãos, essa é uma boa notícia para nossas vidas. É uma nova história para nossas vidas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, vamos à guerra todos os dias de nossa vida. Vamos reconhecer essa grande guerra que está acontecendo em nossos corações, nos corações dos nossos filhos. Vamos à guerra contra a egolatria. Talvez vamos começar só por ali. Se nós podíamos se tornar mestres na guerra contra a egolatria, a adoração do eu, nós já vamos começar num lugar muito boa. Nossos filhos ao redor do Brasil, você vai para esses bairros, sabe? Você pergunta, 1 milhão desses meninos, o que você quer se tornar neste mundo? A grande maioria, você já sabe a resposta. Eu quero me tornar mais parecido com Messi, né? Eu quero tornar-me parecido com Gisele. Não é verdade? Essa é a luta de nossos corações. Poucos vão dizer, eu quero me tornar mais parecido com Cristo, com Deus. E isso que precisa estar reinando em nossos corações. Cristo merece isso. Ele é nosso grande herói. O grande Deus que nos amou por um amor sacrificial tão grande, que salvou nossas vidas. Ele merece nosso louvor. O Pai está procurando adoradores que vão adorar Ele em espírito e em verdade. Esse é o desejo de Deus certamente para nossas vidas. Será que tem uma visão mais nobre do que isto? A Bíblia relata para nós a visão antropológica mais bela, mais cheia de vida, mais cheia de eternidade do que qualquer outra visão. Irmãos, é só a gente, é só a igreja de Cristo que tem esta revelação guiando nossas vidas. Vamos colocar nossa pequena luz, e vocês, irmãos, continuam dando esta luz aqui no Rio de Janeiro, que tanto precisa, tão carente
de ver a glória da face de Deus em Cristo. Vamos fechar em oração. Senhor, nós temos aprendido nesta manhã com Tua Palavra, refletindo sobre vários textos bíblicos, sobre aquilo que o Espírito